Fala, turma. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo certo? Vamos lá, vamos começando aí mais uma aula sobre Microsoft Azure ou Microsoft Azure. Pessoal, nessa aula, negócio bem bacana aqui. Essa aula, quero mostrar para vocês um dos recursos que é mais negligenciado dentro do Azure. Só que há uma penalidade quando se negligencia esse recurso, quando não sabe configurar. É um recurso extremamente importante pela característica de ambientes em nuvem. Então, ambientes em nuvem têm essa característica de poder criar recursos em qualquer local, criar qualquer tipo de recurso. E a gente, como administrador, principalmente como arquitetos em ambientes com Azure, a gente tem que saber limitar o que os usuários podem criar, como criar recursos dentro do Azure. Quando a gente fala de ambiente on-premises, é muito comum a gente falar das GPOs, né? Onde a gente vai ali, faz várias limitações, tira alguns acessos, tira algumas ferramentas, e isso é extremamente útil para a administração do ambiente. E quando a gente vem para o Azure, eu também vou precisar de ferramentas e mecanismos também para que eu não deixe o meu ambiente totalmente aberto. Porque deixar o ambiente totalmente aberto vai me trazer problema de segurança, vai me trazer problema de administração. Quando a gente fala de Azure, que eu sou cobrado conforme eu utilizo os recursos, vai me trazer problemas em relação a custo. Então, tudo isso. E na maioria das vezes, tudo isso poderia ser evitado de uma forma muito simples, com o recurso que a gente vai ver hoje. Então, esse recurso realmente é aquela fortaleza ali para o nosso ambiente de Azure, que é em cima dele que eu consigo definir o que os usuários, os consumidores aqui do Azure vai conseguir fazer. Uma coisa que é extremamente importante quando a gente fala do Azure, né, por ele ter essa característica onde eu consigo criar recursos em várias regiões diferentes, e isso vai me trazer custos diferentes. Eu tenho que, de alguma forma, é claro, dependendo dos requisitos, da necessidade das empresas, eu tenho que ter alguma forma de me conseguir garantir com que o Azure vai ser utilizado da forma que foi desenhado para ser utilizado. Então, eu não posso deixar o meu ambiente aberto, eu não posso simplesmente hoje criar uma subscription e manda bala, sair criando o que você quiser. Não. Nós, como administradores de ambiente, principalmente quem trabalha também com essa parte de arquitetura, tem que ficar extremamente ligado, principalmente dentro do Azure. Ambiente on-premise, eu consigo controlar isso, e lá eu não tenho essa flexibilidade tão grande. É aqueles recursos e ponto final. Quando a gente vem para o Azure, ele me abre um leque de opções gigantesco. Só que isso, na maioria das vezes, vai me trazer um custo gigantesco também. Então, tem muita gente que fala, talvez vocês já ou ouviram alguém falar, ou às vezes vocês podem pensar assim também, os recursos no Azure é caro. Na maioria das vezes, não é que é caro, é a má utilização. A gente tem muita gente hoje que não sabe utilizar recursos dentro do Azure. Então, se você não sabe utilizar, vai ficar caro. Só que diferente do que a gente tem, por exemplo, no ambiente on-premises, onde eu, por exemplo, crio uma GPO bloqueando um recurso e aquele recurso some, eu não consigo nem ver, o Azure é uma solução global, então ele não vai sumir aquele recurso da tela de implementação, por exemplo. Só que eu tenho um mecanismo de bloquear com que aquele deploy siga, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Então, a gente vai ver o recurso que é o Azure Policy. Então, primeiro, tá? Isso aqui é importante. Vocês precisam cada vez mais pensar numa visão
mais completa. Eles precisam cada vez mais pensar um passo à frente, tá? Porque é isso que as empresas querem hoje. Por que eu estou falando isso? Esse é um recurso que o correto seria, antes mesmo de eu começar a subir meus recursos dentro do Azure, o correto já seria eu definir todas as minhas policies, para que quando os recursos subirem, já subam seguindo uma política que foi implementada. Quando o recurso subir, o recurso já suba da maneira correta. E não o processo inverso que a maioria quer fazer. Ah, vai subindo os recursos, depois a gente vai ajustando. Isso vai custar dinheiro, isso vai custar tempo, que também vai ser dinheiro, isso vai dar muito mais trabalho, enfim. Então, a ideia, principalmente em ambientes em nuvem, já é nascer da forma correta. Então, quando a gente fala dessa parte de Azure Policy, beleza, eu consigo criar policy depois que está tudo rodando, consigo criar policy a qualquer momento. Só que diferente do ambiente on-premises, onde deu um problema, eu posso automatizar isso com o GPO. Às vezes, se eu esperar isso no Azure, isso já me gerou um custo muito alto, sendo que eu poderia ter evitado antes mesmo de começar a subir o recurso. Então, isso aqui vocês precisam ficar ligado, tá? Então, o recurso que a gente vai falar hoje na aula é o recurso aqui, Policy, né? O Azure Policy. Então, se eu vier aqui no Search e digitar aqui Policy, ele já aparece aqui para a gente essas policies aqui do Azure. Então, aqui, ele vai trazer para a gente uma série de políticas que já são configuradas por padrão, basta eu começar a utilizar. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem milhares de políticas. Tem política para atender qualquer tipo de necessidade. Porém, se eu tenho uma necessidade muito específica e não existe uma política para isso, não tem problema. Eu consigo também criar políticas customizadas dentro do Azure. Quando a gente fala da parte de arquitetura da policy, né? Como que funciona essas policies dentro do Azure, eu tenho dois níveis. Então, se a gente vir aqui, definition, onde eu consigo ver aqui as minhas policies, essa parte de arquitetura de policy, a gente fala do primeiro nível, ela é dividida em duas partes. A gente tem, como a gente pode ver aqui em cima, policy definition, e eu tenho essa iniciativa. Então, eu tenho a política e eu tenho a iniciativa. Qual que é a diferença de um e de outro? Se eu filtrar aqui, por exemplo, para ele me trazer só política, então ele está trazendo aqui só política, é uma configuração específica. Ela vai fazer o que a política está falando e nada mais. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, política, e pegar aqui essa de Public IP, ele vai me trazer aqui políticas que têm relação com o endereço IP público. Eu tenho aqui, por exemplo, essa política Network Interface, né? Não deve ter endereço IP público. Então, não posso ter endereço IP público na minha interface de rede. Então, quando a gente fala de política, ela vai fazer uma configuração específica e ponto final. Quando eu falo de uma iniciativa, então vou tirar aqui e agora eu vou filtrar por iniciativa. Congelado aqui, peraí. Iniciativa. A iniciativa nada mais, nada menos é do que um conjunto de políticas. Então, eu posso agrupar várias políticas dentro de uma iniciativa, eu posso aplicar essa iniciativa, que vai ser o mesmo de aplicar todas aquelas políticas. Então, a gente já tem várias iniciativas aqui criadas aqui dentro do Azure, a maioria dela muito voltado com compliance, com segurança. E aqui eu consigo ver cada iniciativa dessa, quantas políticas eu tenho lá dentro. Então, por exemplo, essa primeira aqui, eu tenho 465 policy aqui dentro. Então, eu posso aplicar uma iniciativa que já tem uma quantidade muito grande de policy. Eu tenho aqui, por exemplo, essa aqui do Azure Monitor.
Dentro dessa iniciativa, eu tenho 5 policy. Então, a policy, uma configuração específica. A iniciativa, um conjunto de políticas. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, essa policy, essa iniciativa, ele me fala que dentro dela eu tenho 5 policy. Se eu abrir ela, ele vai me mostrar aqui as 5 policies que eu tenho dentro dessa iniciativa. Então, se eu atribuir essa iniciativa, eu estou atribuindo todas essas 5 policies. Ok? Então, essa é a diferença. Eu posso também criar iniciativas customizadas. Então, eu vi todas aqui, não tem nenhuma que me atende. Eu posso criar uma e, dentro dela, adicionar as policies que eu quero que seja aplicada. Então, por exemplo, eu preciso aqui de uma política que faz lá o bloqueio, não quero endereço IP na interface de rede, endereço IP público na interface de rede, eu não quero endereço IP público no meu SQL, eu não quero que seja criado recursos fora do Brasil. Então, para não ter que aplicar uma policy por vez, eu posso criar uma iniciativa, adicionar essas 3 policies na iniciativa e aplicar a iniciativa, por exemplo. Ok? Vamos voltar aqui para a policy. E vamos pegar essa do Public IP aqui para a gente ver coisas importantes aqui da arquitetura das minhas policies. Então, vamos pegar aqui, ó, essa policy. Eu não posso ter endereço IP público na interface de rede. Quando eu clico aqui na política, ele vai me abrir essa política. Então, essa política ela é escrita em JSON, tá? Primeira coisa, pessoal, não se preocupem, tá? Não se preocupem. Mas eu não entendo JSON, eu tenho que aprender programação. Não, porque tudo isso aqui já está pronto. A única coisa que a gente precisa se atentar é o seguinte. Então, primeiro aqui, ele fala, né, essa política ela vai negar a interface de rede aqui, né, de ter qualquer endereço IP público criado, beleza. O que eu preciso me atentar aqui no JSON, e para isso eu não preciso saber estrutura de programação nem nada, eu preciso me atentar no que ele vai fazer, qual que é o efeito da política. Porque eu vou ter políticas que vão ter efeitos diferentes. Então, por exemplo, essa é uma política que ela vai negar. Então, se ele fala que uma interface aqui de rede não pode ter endereço IP público e ela está como negar, ela vai negar que qualquer recurso seja criado com endereço IP público. Então, qualquer recurso que tenha uma interface de rede e eu adicione o endereço IP público nessa interface de rede, essa política ela vai negar. Eu tenho políticas que ela vai auditar e remediar. O que isso significa? Ele vai pegar uma configuração específica, adicionei essa configuração no ambiente, não ficou em compliance, ele automaticamente vai colocar aquela máquina em compliance. Seja instalando algum recurso, seja configurando, a gente vai ver alguns exemplos disso daqui a pouco também. Então, uma das coisas mais importantes que vocês precisam sempre lembrar quando forem trabalhar com essas policies é o que ela vai fazer. Porque cada política ela vai ter ali uma configuração específica, ela vai tomar uma ação específica. Então, isso aqui é extremamente importante. Então, depois que eu abri a minha política, entendi o que ela vai fazer, qual é o efeito, a gente entra na segunda parte da arquitetura da policy, que é o que a gente chama de escopo. O escopo seria onde eu vou aplicar essa política. Então, fazendo um paralelo com o GPO do Active Directory, GPO do Active Directory, a gente cria a GPO, depois que a GPO está criada, eu preciso vincular essa GPO em algum local. Aí eu posso vincular em domínio, posso vincular a GPO em OU. Então, o conceito aqui da policy é o mesmo. Tá? Só que aqui a gente acaba chamando isso de escopo. Então, depois que eu, defini minha policy, eu preciso atribuir essa política e atribuir para um escopo específico. E qual é o escopo que a gente tem para atribuir uma política? Eu posso atribuir uma política para minha subscription inteira, ou seja, para todos os recursos que eu tenho dentro daquela subscription. Então, vai afetar todas as subscriptions. Então, por exemplo, dentro da minha subscription, eu não quero que nenhum recurso tenha interface de rede com endereço IP público. Então, eu posso atribuir essa política no escopo de subscription. Agora, eu posso ter, por exemplo,
cenários onde eu tenho a subscript e tenho vários grupos de recurso, e dentro desses grupos de recurso eu tenho os meus recursos. Eu quero aplicar a política só para um grupo de recurso específico. Então, também tem uma opção. Então, quando eu quando eu atribuo a política no escopo de subscription, vale para todo mundo. Quando eu atribuo a minha política para um resource group, para um grupo de recurso, aquela política só vai ser aplicada para quem está dentro daquele grupo de recurso, tá? Então, a gente consegue ter essa flexibilidade para trabalhar com essa parte de escopo, aonde que essa política vai ser aplicada. Então, beleza. Vi aqui a política, venho aqui para essa parte de atribuir. Então, eu quero utilizar essa política no meu ambiente e eu quero atribuir essa política. Inclusive, é uma política muito utilizada. Então, eu clico aqui, atribuir. E aqui ele vai pedir as configurações aqui que eu defino dentro da minha policy. Primeira configuração é o próprio escopo. Então, legal, você quer aplicar aqui essa política, aonde você quer aplicar? Então, se eu clico aqui, ele vai me dar aqui a minha subscription. Aqui dentro dessa subscription ainda não tenho nenhum resource group, mas se eu tivesse, tem até aqui um RG Lab. Eu posso aplicar na subscription inteira, eu posso aplicar somente nesse resource group específico. Vou deixar aqui na subscription inteira. Select, beleza. Eu também consigo trabalhar com exclusão, né? Então, imagina, eu posso ter uma subscription e dentro dessa subscription eu tenho 10 grupos de recursos. Só que desses 10, tem um grupo de recurso que não pode ter essa policy aplicada. Então, eu consigo trabalhar com exceção. Então, eu consigo chegar e falar, você vai aplicar para tudo isso, menos para esse recurso específico, que seria aqui a parte de exclusão. Descendo aqui, o nome dessa atribuição, porque lembra, eu não estou criando a política ela já existe, já é uma política padrão. Eu estou atribuindo. Então, aqui ele está falando se eu quero dar um nome diferente do padrão para essa atribuição. Então, posso colocar qualquer nome aqui. E a parte de descrição. Então, essa parte de descrição ela é extremamente importante, porque dependendo do tamanho do ambiente, você cria várias políticas e, às vezes, fica um pouco confuso saber o que é o quê. Então, essa parte de descrição ajuda muito nessa parte de governança, nessa parte de administração, principalmente quando tem exceções. Então, essa política está assim, essa exceção é por isso, então é importante deixar isso documentado. E aqui embaixo, se essa política vai ser forçada, se eu vou forçar a aplicação dessa política, a gente tem aqui duas opções. Ou eu deixo como habilitado, ou seja, essa política vai entrar em vigor e vai sair aplicando em ponto final, ou eu deixo essa opção como disable. Se eu deixar essa opção aqui como disable, o que vai acontecer, né? Você pode perguntar, mas disable é melhor não configurar a política, mas o que acontece? Dependendo da política, possa ser que eu não tenha muita certeza se aquilo vai ser aplicável para o meu ambiente ou não. Então, por exemplo, eu não sei se proibir utilizar IP público em todas as interfaces de rede, eu não sei se vai ser útil para o meu ambiente, eu não sei se vai ser uma política aplicável. Estou em dúvida. O que eu posso fazer antes de sair forçando? Porque se eu forçar, acabou, não vou conseguir, ponto final. Eu posso deixar como disable e ele vai entrar aqui no modo de auditoria. O que é esse modo de auditoria? Ele vai deixar eu utilizar endereço IP público na interface de rede, porém, ele vai me registrar um log falando, existe uma política que está configurada, ela está configurada como auditoria e aquela ação foi executada. Então, isso aqui, na dúvida, não sei se eu preciso dessa política ou não, estou em dúvida. Coloca como disable, acompanhe os logs de auditoria. Se tiver muitas ações em cima daquilo, significa que aquele recurso está sendo utilizado. Então, não seria interessante bloquear. Ou, pelo menos, conversar porque está sendo utilizado e por aí vai. Então, existe essa opção também. Então, não, eu não quero impactar o meu ambiente, porque dependendo da política que você cria e você deixar habilitada, vai impactar usuários, às vezes, de utilizar recurso que eles precisam.
Então, para evitar esse problema de já bloquear de cara, existe essa opção aqui de auditar primeiro, para depois você poder tomar uma ação se bloqueia ou se exclui a política. Ok? Aqui em parâmetros, essa aqui específica, ela não tem nenhum parâmetro, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma outra política para vocês que tem parâmetro. Mas seria o quê? Dependendo da política que eu estou criando, ela vai ter algumas condições. E essas condições, dentro do JSON, ele coloca como parâmetros. E essas políticas que têm parâmetros, ela vai aparecer aqui para a gente, os parâmetros, para a gente selecionar, tá? Mas daqui a pouco eu vou mostrar uma política que tem essas informações. Aqui em remediação, isso aqui é uma coisa que é extremamente interessante aqui, quando a gente fala de política. É que para essa não é aplicável, mas dependendo da política que eu estou trabalhando, possa ser que aquele recurso que eu estou querendo manter, adicionar, excluir de um deploy específico, possa ser que aquela ação só seja tomada depois que o recurso foi implementado. Então, não tem como bloquear. Por exemplo, existe uma política que ela obriga com que todas as máquinas virtuais tenham o Azure Monitor, o agente, né, do Azure Monitor instalado. Então, para quem não conhece, né, esse agente, a gente instala em máquinas virtuais tanto Linux quanto Windows, e esse agente, ele fica mandando informações para o Azure Monitor, e através do Azure Monitor eu consigo monitorar essas minhas máquinas virtuais, tanto questão de hardware quanto eventos, então eu consigo fazer essa monitoração centralizada. Então, o que acontece? O agente do Azure Monitor, eu consigo instalar ele durante a criação de uma máquina virtual no Azure. Então, eu consigo fazer isso. Só que para eu instalar o agente, eu preciso primeiro que a máquina virtual seja implementada. Depois, automaticamente, depois que a máquina é implementada, eu tenho essa opção de já instalar o Azure Monitor. Então, esse é um tipo de política que eu não consigo trabalhar com negar. Por quê? Eu não consigo falar, ó, nega a criação de máquina que não tiver o Azure Monitor. Mas, espera aí, o Azure Monitor só vai conseguir ser instalado depois que a máquina existe. Então, a política ela é diferente. A política ela vai auditar se o Azure Monitor está instalado. E se não tiver, eu tenho a opção de remediar e automaticamente instalar o Azure Monitor na máquina para que ela fique em compliance. Tá? Isso aqui é sensacional. Ele faz tudo isso para a gente de forma automática. Então, eu não preciso ficar instalando o agente manualmente. Eu posso criar a policy, habilito a remediação preciso criar um usuário de identidade, né, esse Managed Identity, que é um usuário que vai ter esse privilégio de fazer essa ação. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, instalar o Azure Monitor. Então, ele consegue fazer tudo isso de forma automática. Ok? Aqui, em No Compliance, quando a política ela é aplicada e bloqueia um recurso, ela vai dar para a gente uma mensagem. E eu consigo customizar essa mensagem que ele vai aparecer para a gente. Eu posso customizar essa mensagem aqui nesse campo. Ok? Por último, um review aqui do que foi definido e o create. Então, vamos criar aqui essa atribuição. Então, ele dá aqui para a gente, ó, atribuição criada com sucesso. Se eu voltar aqui para o policy definition, eu tenho aqui essa parte de assign, que ele mostra todas as políticas e iniciativas que estão sendo aplicadas aqui para a minha máquina. Então, se eu der um refresh aqui, eu tenho aqui a minha política Network Interface, que ela não pode ter aqui um endereço IP público. Ok? Beleza, então vamos testar aqui se essa política, se ela está funcional ou não. Então, vou pegar aqui uma criação de uma máquina virtual. Create, Resource Group, nome da máquina, a imagem. Beleza.
tá? Vou deixar a máquina com todas as configurações padrões, que é só para a gente testar aqui a política mesmo. Beleza? Aqui em Network, ó, ele está tentando criar um endereço IP público. Então, ele está indo lá na minha interface de rede, Network Interface, e ele está criando aqui o endereço IP público, tá? Isso aqui é o padrão. Qualquer máquina virtual que você crie no Azure, por padrão, ele tenta criar o endereço IP público. Para tirar, você teria que selecionar aqui e deixar como não. Beleza? Mas vamos deixar aqui porque a gente tem a policy, ela teria que bloquear isso aqui. Beleza? Vamos aqui por Review e Create. Ó, falha na validação. Beleza, clique aqui para ver detalhes. Beleza, vamos ver o que é isso. E aqui ele fala, ó, o recurso, isso aqui seria o nome da interface de rede, ela foi desabilitada por uma policy. Aí ele dá aqui o código, né? Ó, requisição desabilitada por policy. Qual a policy? Ele dá aqui o nome da policy. Network Interface should not have public IPs, né? Interface de rede não deve ter endereço IP público. Se eu clicar aqui, ele dá até o link. Se eu clicar, ele me leva aqui, abre outra aba e me leva direto para essa policy também, para eu não ter que ficar procurando se eu tenho um ambiente muito grande. Então, ele já me traz aqui direto para a política. Ok? Então, beleza. Tem endereço IP público? Nega. Então, como a política é de negar e eu deixei ela como enforced, habilitado, bloqueia. Ponto final. Não vai acessar e ponto final. Então, notem a riqueza desse recurso. Porque eu consigo, cara, deixar o ambiente que nem... Isso aqui é uma configuração default. Imagine quem não conhece, começa a subir um monte de máquina virtual no seu ambiente com endereço IP público. Endereço IP público é cobrado e não é barato. Sem dizer a segurança, porque a partir do endereço IP público, minha máquina pode ser roteável na internet. Então, aqui eu tenho um problema de custo e problema de segurança. E é um recurso que vem habilitado por padrão. Então, por padrão, ele já tenta criar um endereço IP público. Então, olha a riqueza de eu ter uma política que bloqueia. Então, isso vai me ajudar na parte de custo, vai evitar custo. Isso vai me ajudar na parte de segurança, vai evitar que essa máquina possa sair diretamente pela internet, ser acessível diretamente através da internet. Olha o poder, e isso é só uma das policies, ok? Vamos ver aqui uma outra policy, que ela também é muito utilizada e ela também ela é muito legal. Definition. Então, assim, quando vocês pensarem em policy, vocês têm que lembrar que, assim, o ambiente do Azure ele é muito flexível. Eu consigo fazer tudo dentro do ambiente do Azure. Só que nem sempre todos os recursos que eu consigo fazer, todas as configurações, é o ideal para a minha empresa. Então, se não é o ideal, eu tenho que ter mecanismo de deixar o ambiente ser criado somente levando em consideração o que a minha empresa entende como ideal. Então, por exemplo, a minha empresa define que não é ideal interface de rede ter endereço IP público. Beleza, eu tenho uma policy para bloquear. Eu tenho uma outra policy aqui, se der location que ele já traz. Location. Ó, localizações permitidas. Vamos abrir. Ó, política, lembra do JSON. Essa aqui ela já vai ter os parâmetros, né? Esses parâmetros a gente vai ver daqui a pouco, é nada mais do que as regiões do Azure. E aqui ela também tem um efeito de negação. Então vamos para atribuição. O escopo. Então, vou deixar aqui também a nível de subscription. O nome, aqui se vai estar habilitado ou não, deixar enable. Parâmetros. Então, aqui ó, já começou. Mostrar aqui os parâmetros. Ó, selecione, né, para a gente selecionar as localizações que são permitidas. Então, aqui é aquela política que eu falo, em quais regiões do Azure eu posso criar recursos. Porque o padrão, cara, eu
ele vai deixar eu criar onde eu quiser. Se eu estou aqui no Brasil e por alguém configurou errado, configurou o recurso lá no Japão, ele vai criar o recurso lá no Japão. Aí vai ficar aquela puta latência para acessar esse recurso. E às vezes, cara, até descobrir isso, então existe também a política, e essa política também é uma política muito utilizada, aonde eu vou definir quais as regiões eu posso criar. Então, aqui é aquela política que eu seleciono e tudo que tiver fora dessa seleção, eu não posso. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, só quero criar no Brasil. Ok? Não tenho remediação para esse tipo de policy, ou é sim ou é não. Beleza. Review e create. Criou. Vamos ver se ele... Opa, acabei voltando demais. Vamos ver se ele atribuiu aqui. Refresh. Localizações permitidas. Beleza, atribuiu. Então, vamos pegar aqui de novo a nossa máquina virtual. Criar. RG Lab. O nome. Só que agora eu vou falar, não, quero criar lá no norte central dos Estados Unidos. Beleza. Usuário. A senha. Beleza. Aí aqui em rede, só para ele não mostrar outra política, né? Se eu deixar IP público, ele vai mostrar as duas, mas eu vou deixar aqui como não. Então, não vou utilizar IP público, beleza. Review e create. Ó, validação falhou. Clique aqui para detalhes. Opa, vamos ver o que ele está falando. Ó, o recurso foi desabilitado por uma política. Qual que é a política? Localizações permitidas. Então, ele viu que eu tenho uma política onde eu defini em quais localizações, em quais regiões do Azure eu posso criar os meus recursos, e ele validou que eu selecionei uma região que eu não posso. Se eu voltar aqui e trocar a região para Brasil, Network, vamos tirar esse cara, Review e Create. Não. Passou na validação, agora seria a criação da máquina. Essas políticas, ela tem um segredo, né? De, mas quando que ela é aplicada? Tudo que a gente faz aqui de implementação, o Azure por trás, ele chama ali os templates ARM, né? Então, é durante essa chamada que ele faz para esses recursos que ele pega essas políticas que estão sendo aplicadas e ele valida. Ó, existe essa política aqui que está barrando a criação desse recurso. Então, ou você ajusta esse recurso, no nosso caso aqui, a região, ou você tem que pedir para alguém remover a política. Então, se a gente navegar, é muita política que eu consigo trabalhar para muitos recursos. Quase todos os recursos que eu tenho dentro do Azure, eu tenho uma política associada para gerenciar aquele recurso de uma forma automática, sem necessidade de ficar fazendo intervenções manuais. Então, aqui, ó, se a gente navegar aqui, é política que não acaba mais. Tá? É muita coisa aqui selecionada. Beleza? Como a política se comportaria em uma VM já criada? Não, já criada, essa política específica, ela não iria desabilitar a interface de rede, porque ele desabilita durante a criação, durante a aplicação da política nessa chamada ARM. Se eu aplicar depois, o que já tem eu tenho que corrigir primeiro. Por isso que é extremamente importante já nascer com as políticas aplicadas. Então, antes mesmo de eu começar a subir recursos dentro do Azure, o que eu tenho que fazer? Olho as minhas políticas e eu valido o que precisa ser aplicado, né? Não é nem a política, né? Quando a gente começa a planejar o ambiente, eu olho o que o ambiente vai ter, quais são as características, para a partir dali eu ver as políticas que eu preciso utilizar para bloquear. Então, é uma empresa que, por regulamentações, não pode ter recurso fora do Brasil. Beleza, por que eu vou deixar habilitado todas as regiões? E se alguém, por falta de conhecimento,
e às vezes nem por querer, por falta de conhecimento mesmo, criou um banco de dados lá nos Estados Unidos. E isso é auditado. A empresa vai ser auditada, vai ser penalizada por conta de um recurso que foi criado fora do Brasil. Só que eu, como arquiteto em Azure, poderia ter mitigado isso criando uma apólice. Ah, tem aqui todas as máquinas, todos os recursos dentro do Azure para sair para fora e ser acessado de fora, tem que passar por um firewall. Beleza. Por que eu vou ter, então, endereço IP público atribuído em interface de rede? Ah, mas se eu escrever uma norma explicando para o usuário, beleza, ele vai ter a norma, só que se ele esquecer, beleza, eu tenho uma política que vai forçar esse tipo de configuração. Então, esse é o segredo dessas políticas, é forçar com que essas configurações não sejam utilizadas, tá? De novo, pessoal, isso aqui ele é muito importante pelas características do Azure e de ambiente em nuvem. Porque quando a gente fala do ambiente on-premises, beleza, cara, eu estou ali já no ambiente controlado. Então, beleza, o que eu faço ali, às vezes não vai impactar tanto em segurança, custo, porque eu já estou num ambiente controlado. Só quando eu saio para ir para um ambiente em nuvem, onde as possibilidades são gigantescas, se eu não me precaver, se eu não tomar ações que bloqueiem determinadas configurações, determinados recursos, e deixar isso aberto, uma configuração errada, tá? Às vezes pode ter um documento tudo, mas uma configuração errada pode fazer um projeto que deveria custar 100 mil, custar 1 milhão, por uma configuração errada. Então, por isso que isso aqui é extremamente importante, pela característica de ambiente em nuvem. Porque eu sou cobrado conforme eu utilizo esses recursos. E se eu fizer um erro durante a criação, isso pode me trazer um custo muito exagerado. E às vezes eu posso perceber isso só depois que o custo já extrapolou, tá? Então, a gente já pegou isso várias e várias vezes, tá? Então, a minha ideia com vocês aqui é essa parte de arquiteto mesmo. Cara, o arquiteto, ele tem que pegar e pensar no ambiente como um todo. Legal, vamos desenhar seu ambiente no Azure? Vamos. Ó, primeiro começa assim, pá. Ah, agora chegou aqui na policy. Ah, legal. Seu ambiente, como que vai ser? Ah, o ambiente vai ser assim, não vai ser criado recurso fora do Brasil, eu preciso disso, preciso daquilo. Beleza, já consigo criar esses guarda-reios através das minhas políticas. Não posso depender, que nem eu faria no ambiente on-premise, de um documento, de uma norma e achar que aquilo vai resolver os problemas, porque alguém pode esquecer e ir lá e criar um negócio que não deveria e o custo que poderia ser bem menor acaba sendo elevado. Aí vem aquelas, mas esse recurso no Azure é caro, recurso na AWS é caro. É caro para quem não sabe usar. Show de bola? Alguma dúvida a mais, turma? Vocês entenderam essa pegada mais de planejamento, tá? Pessoal, é isso que vocês precisam se aperfeiçoar cada vez mais, tá? É isso que o mercado vem buscando. Esse negócio de só administrar ambiente, isso aí está ficando cada vez mais para trás. A visão que as empresas querem é exatamente isso. Legal, eu quero uma coisa que atenda à minha necessidade. Agora, quem vai administrar, como vai administrar, eu quero que a pessoa saiba criar isso da forma correta. E eu tenho aqui os meus custos, tenho aqui alta disponibilidade, performance, eu quero que os requisitos sejam atendidos. Agora, como vai administrar, eu quero a pessoa que desenhe essa solução para mim e desenhe da forma correta. Então, é isso que o mercado busca muito hoje. E não somente o profissional que fica lá no next finish. É o profissional que pensa e planeja o ambiente pensando num todo, tendo uma visão futura, entendendo as necessidades, principalmente quando vai para ambiente em nuvem, porque se eu deixar aberto, vai começar a utilizar recurso que não deveria, da forma que não deveria, e daqui a pouco a fatura está lá em cima. Legal? E para quem quer aprender mais sobre essa parte de arquitetura, né? Hoje a gente viu um pedacinho minúsculo que é Azure Policy. Quem quer se aprofundar mais nessa parte de arquitetura do Azure,
ser um especialista em Azure, conhecer os recursos e todos os recursos pensando nessa parte de planejamento, de desenho, pensando o que eu posso fazer, o que eu não posso, qual que é a melhor estratégia para esse cenário, esse outro cenário, o que eu deveria fazer. Então, para quem quer esse conhecimento mais avançado, esse conhecimento mais de arquitetura, mais de especialista mesmo em Azure, saindo um pouco só da administração, indo mais para atender as necessidades do negócio, trazer valor para o negócio, a gente tem a nossa formação Azure Architect. Então, uma formação onde a gente vai estar ali juntos durante um ano, onde durante um ano a gente vai ver todos os recursos do Azure voltado para essa parte de desenho, planejamento e implementação. Legal, como que eu desenho esse recurso? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que fazer? Legal. Depois que eu tenho esse desenho da arquitetura, como que eu planejo? O planejamento, eu posso ter muitos pré-requisitos que eu preciso atender por trás, conectividade, segurança e tudo mais. Como que eu planejo tudo isso? E, por fim, como que eu faço para implementar isso dentro do Azure, atendendo às necessidades do negócio, tendo um custo controlado, tendo uma boa performance, tendo alta disponibilidade, atendendo os requisitos daquela solução específica. Então, durante um ano, a gente tem aula ali todas as semanas, onde eu trago os recursos e a gente começa a debater nessa parte de desenho, depois como que eu planejo e depois como que eu implemento recursos dentro do Azure. Então, a gente vai falar sobre todos os recursos que a gente tem no Azure. A parte de conectividade, a parte de identidade, a parte de armazenamento, a parte de máquina virtual, banco de dados, Kubernetes, enfim, a gente vai falar todos esses recursos no Azure, só que saindo dessa visão administrativa e indo mais para essa visão de arquiteto. Então, ao final dessa formação, os alunos terão ali as habilidades de um arquiteto e um especialista em Azure, não somente em saber administrar ambientes. Beleza? Para quem quiser garantir a vaga nessa formação, eu vou colocar aí no chat o link do WhatsApp da minha equipe, tá? O valor para participar, peraí que eu pus aqui, o valor para participar dessa formação, ter acesso a um ano, aula toda semana, os alunos estão levando de bônus e vocês também vão levar todos os nossos treinamentos de Azure, tantos que a gente já tem pronto, quantos que a gente vai lançar durante o seu período na formação. Então, é mais de R$10.000 só de treinamento de Azure que vocês vão ter acesso, as aulas semanais, grupo no WhatsApp para tirar dúvida, para pedir orientação, para fazer networking, essa parte de cloud network é importante também, né? Não só cloud, TI como um todo. E também vocês vão ter acesso a todos os treinamentos Azure, e esses treinamentos Azure que vocês levam de bônus, o acesso ele é vitalício. Então, o treinamento é de vocês, para vocês assistir sempre que vocês quiserem. O que tem um período de um ano são as nossas aulas ao vivo. Então, você vai ter acesso a um ano e também o acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que também é um ano. E o valor do investimento para participar dessa formação e ter todos esses benefícios é R$2.000, que podem ser divididos em até 12 vezes. Então, tá aí o link da minha equipe no WhatsApp. Manda mensagem, fala, né, se for do seu interesse, se você estiver pronto, né, para dar esse próximo passo, se você entende que esse é o momento de alavancar a sua carreira, manda uma mensagem, fala que você estava aqui nessa aula, que você quer garantir a sua vaga aí nessa formação, para já participar da próxima aula. A próxima aula já é quarta-feira, para você dar esse próximo passo aí, para a gente começar juntos aí a alavancar essa carreira aí para o próximo nível. Legal? Então tá aí essa oportunidade. E para quem, às vezes o pessoal, né? Ah, mas eu estou aqui sem limite no cartão. Chama o time lá no WhatsApp, a gente tem algumas condições no boleto também, tá bom? Então é só mandar um oi lá para a equipe, para vocês poderem fazer parte aí dessa formação Azure Architect. Legal? Deixa eu ver aqui, tem uma dúvida aqui. Qualquer um pode desabilitar uma política associada a um escopo ou somente o usuário que associou? Aqui eu tenho permissões, tá? Por padrão, é só quem é global admin, tá? Então, eu posso dar permissões para que outros usuários gerenciem essa parte de policy também.
mas isso é totalmente gerenciável, eu que defino quem pode e quem não pode trabalhar com essas policies. Beleza, Marcelo? Então, a gente que define, tá? Então, isso aí fica na mão do administrador. Então, o administrador, ele que define ali quem pode e quem não pode, por padrão global admin, que é o poder máximo aí dentro do Azure, tá? Porque isso aqui realmente é um recurso que não é qualquer um que pode ter acesso. Ah, mas o cara administra o SQL, o cara administra o Kubernetes, o cara... Não, ele administra lá. As policies é algo muito mais crítico aqui, porque isso aqui não é para essas políticas, não é aquelas políticas que, deixa eu desabilitar ali só para o cara subir o recurso dele. Não, isso aqui é uma política que precisa ser aplicada, independente de quem está subindo o recurso, independente de quem está fazendo a implementação. É para ser aplicada para geral. Beleza? Por isso que essas políticas, geralmente, nessa formação de arquiteto e tudo mais, geralmente não é o arquiteto do Azure que vai definir quais as políticas vão ser utilizadas. Isso vem a definição, geralmente, né, a maioria das políticas é muito voltada à parte de segurança, mas a maioria das políticas ela vem de um time de segurança. Eu preciso bloquear isso, isso e isso, e a gente, com o nosso conhecimento, vai nas policies e começa a fazer essas aplicações. Estou começando nesse mundo do Azure. Você recomendaria esse curso? Sim, Charles. Por quê? Porque você vai ganhar todos os treinamentos de Azure. Todos. Então, a gente tem treinamento básico, a gente tem treinamento intermediário. Você vai ter acesso a todos. É claro que no seu caso, como você está começando agora, a gente recomenda, a gente já tem alguns alunos que estão com esse mesmo perfil seu, né, que está começando agora nesse mundo de nuvem. Então, para esses alunos, o que eu recomendo? A gente, quando liberar todos os treinamentos, tem um treinamento lá que é o treinamento de administração do Azure. Então, a gente pede para os alunos dar um gás naquele treinamento, tentar assistir ele rápido, para já entender como funciona o Azure, já entender os principais recursos, para quando tiver as nossas aulas ao vivo, o aluno entender ali um pouco do que a gente está falando, tá? Mas fique tranquilo quanto a você estar começando, porque quando a gente começa nas aulas ao vivo mesmo, pegar os recursos, eu dou uma visão geral do recurso, para depois a gente começar a entrar nessa parte de arquitetura, tá? Mas você vai ter todos os materiais de apoio, você vai ter acesso ao grupo para tirar dúvida, mas você vai ter todos esses materiais de apoio, esses materiais um pouco mais básico e intermediário, tá bom? Show de bola. A gente tem, não é só um aluno, a gente tem alguns alunos que está exatamente nesse perfil, né? Que está começando com o Azure agora. Só que já quer começar do jeito certo, já quer começar pelo que o mercado está pedindo, já quer falar, não, se é para começar, já vamos começar a aprender a desenhar mesmo cenários para atender necessidade das empresas. Show de bola. Mais alguma dúvida, turma? Curtiram aqui esse conteúdo? Cara, esse conteúdo aqui, essas policies é algo que é extremamente importante. Lá na nossa formação, eu falo muito para o pessoal esses recursos que são extremamente importantes e pouca gente utiliza. Às vezes não é que não utiliza, às vezes não dá devida atenção para esse tipo de recurso. E o Azure Policy é um deles, que muita gente, também às vezes por falta de conhecimento e tudo, mas muita gente acaba negligenciando. Até a hora que dá um problema, o cara subiu um banco de dados lá no Japão. Puxa, e agora? Depois que consumiu uma grana violenta, o cara acha que legal. O que eu poderia fazer para bloquear? Aí, beleza, para quem presta consultoria, que nem eu também presto, é bom que aí a gente ganha uma grana, né? Como que eu faço para bloquear? A gente vai lá, cobra o valor hora e bloqueia para o usuário. Mas, né? Se começasse a aprendizagem do Azure da forma correta, não iria passar por isso. Show de bola, turma? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Entenderam como utilizo as policies aqui do Azure? Essa parte de policy definition, iniciativa, escopo, tranquilo?
Uma pergunta, é viável subir uma VM com o Windows Server com AD? Aqui depende, tá? Depende do propósito dessa VM, tá? Se você quer levar uma VM com AD para o Azure, tendo uma visão de eu quero essa VM como um DR. Então, eu tenho o meu data center e se ele pegar fogo, acontecer qualquer coisa, eu quero ter uma máquina virtual que tem as mesmas características e configurações que eu teria no ambiente local. Se esse for o cenário, você tem que subir a VM com AD, tá? Porque não tem o que fazer. Agora, se não, eu quero subir uma VM lá, eu quero subir alguma coisa com AD para fazer autenticação só. Eu tenho aqui várias máquinas, vários domain controller no ambiente on-prem. Não estou pensando em DR, é só para autenticar os usuários, para o usuário não ter que ir até o meu site, fazer autenticação local e depois voltar. Eu quero que ele faça a autenticação tudo lá, quero trabalhar com GPO lá. Eu tenho o Azure ADDS para esse propósito, que sai muito mais barato do que subir máquina virtual com AD. Tá? Aí depende muito do cenário. Quando a gente utiliza o Azure ADDS, existe algumas coisas que eu tenho no on-premises que eu não vou conseguir fazer lá. Então, por exemplo, eu quero ter uma máquina no Azure com AD, só que eu quero poder estender o esquema. Aí tem que ser a máquina virtual, porque no Azure ADDS você não consegue estender esquema. Você não consegue criar florestas. Então, isso é limitado. Agora, o resto, autenticação, GPO, ingressar a máquina no domínio, tudo isso o Azure ADDS faz também. Beleza, Charles? Show de bola. Tá? Mas cara, é esse tipo de pergunta que é importante que a gente bate lá na nossa formação. Porque notem que aqui a pergunta do Charles foi extremamente importante, porque aqui é aquele cenário que, cara, se o profissional tem essa necessidade e não entende a arquitetura dos recursos, às vezes acaba subindo não da melhor forma possível. Então, de repente, esse ambiente do Charles seria melhor utilizar o Azure ADDS. Só que, às vezes, por falta de conhecimento, o pessoal acaba subindo máquina virtual sem necessidade. Acaba ficando mais caro, administração, eu vou ter que administrar a máquina virtual, sendo que eu poderia utilizar o Azure ADDS e eu não preciso me preocupar com o gerenciamento de sistema operacional, aplicação de patch, nada disso. Só que só vai conseguir ter essas habilidades quem conhece o Azure mais a fundo, quem conhece um pouco mais da arquitetura desses produtos dentro do Azure, que é o meu objetivo ali com os alunos na formação. É possível clonar minha máquina local para o Azure? Sim. Não é bem clonar, né? Você consegue migrar mesmo a máquina virtual do ambiente local para o Azure. Tá? Seja se a máquina está no Hyper-V, se a máquina está no VMware, você consegue migrar todas as suas máquinas virtuais de um hypervisor direto para o Azure. Beleza? Show de bola, Edson. Show de bola. Mais alguma dúvida, turma? Show. Bom, acho que é isso aí, né? Show de bola. Então, vou colocar mais uma vez aí o link do time no WhatsApp, para quem quiser garantir a vaga aí nessa formação, de já começar essa transformação de carreira já na próxima semana, na próxima aula, tá? Tá aí essa oportunidade aí para vocês, tá? Então, chama o time lá no WhatsApp. Tô sem limite no cartão. Pergunta das condições que a gente tem no boleto, que a gente tem algumas informações também. Esse valor, tá? Ele vai estar até amanhã, tá? Então, até amanhã, esse valor de R$ 2.000, ele está mantido, tá? Depois, a gente não sabe para quanto vai, tá? Mas esse valor, ele está garantido até amanhã. Beleza?
Show de bola, então, turma. Então, valeu. Valeu, Charles. Então é isso aí, turma. Então, quem tiver interesse em dar esse próximo passo, tá aí o contato do time no WhatsApp, chama o time lá para ver esses próximos passos. Espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo dessa aula, que vocês tenham entendido a importância de utilizar essas policies dentro do Azure antes mesmo de começar a subir os recursos. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana. A galera que está chegando junto aí na formação, já me antecipo dando as boas-vindas e já se preparem que na próxima semana a gente tem uma aula muito top para a gente aprofundar. Legal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.